Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, já estamos aqui para responder a você a sua dúvida na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Bom dia, Luzenor. Estamos aqui prontos para responder as perguntas. Então, a primeira dúvida vem da região do Vale do Curu. Em Tururu está o Raimundo Soares. Estou com o benefício na justiça. Foi colocado nas mãos de um advogado do sindicato em dezembro de 2017. Mas o sindicato trocou de advogado. O que eu faço? Qual é o conselho para o Raimundo Soares, professor Paulo Bacelar? Olha, qualquer pessoa que queira trocar de advogado, ele precisa primeiro fazer os acertos com o advogado anterior e pedir o subestabelecimento desse advogado para outro advogado. Você pode escolher um advogado de sua confiança e ele vai mandar uma procuração de subestabelecimento para que você possa ser acompanhado por um advogado que você possa confiar. Sempre é importante que você tenha advogado da sua confiança. No friozinho de Aratuba está o Francisco Ayrton. Vivi 30 anos com uma mulher. Em 2020 ela faleceu e eu queria saber se tenho direito à pensão dela. Sou aposentado por invalidez. Tenho direito ou não? Sim, se você tiver provas da união estável de pelo menos 2 anos com essa pessoa e ela era segurada quando faleceu, você tem direito à pensão por morte. Lembrar, professor Paulo Bacelar, que quando uma pessoa morre, não deixa como pensão no caso de recebimento do BPC. Exatamente. Se ela estiver recebendo um LOAS, né, um LOAS idoso deficiente, que é o BPC, ou benefício assistencial deficiente físico idoso, que é o mesmo nome, ele aí não gera pensão por morte. Muita gente tem nos perguntado ao longo da semana quando vai sair, quando é a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, como é o caso da Antônia em Tianguá. Você já tem as datas aí, professor Paulo Bacelar? Sim, Luciano. As pessoas vão receber agora em junho, que é a competência maio, né, que de 2021, a primeira parcela do 13º e a segunda parcela, Luciano, já é no mês subsequente. O mês de junho, que ela vai receber em julho. Então, notem que vocês vão receber as parcelas do 13º subsequentemente. Em maio, a competência maio que recebe em junho e a competência junho que recebe em julho. Cuidado para que você não espere o 13º no fim do ano, porque você já vai receber as 2 parcelas agora no meio do ano. Bom, esse alerta do professor Paulo Bacelar, a grana está a caminho, mas não vai ser dobrada com o pagamento outra vez do 13º lá em dezembro. Simone, em Itauá, sou epilética, tomo remédio desde os 15 anos e já estou com 35 anos de idade. Tenho direito de receber algum benefício da Previdência Social? Luciano, sempre pela doença, não somos capazes de dizer se ela tem direito a algum benefício, porque geralmente no caso de epilepsia, os médicos costumam negar porque ela toma remédio, porque pode ser uma coisa controlada. Mas dependendo da sua atividade, pode ser que essa doença em específico seja incapacitante para o trabalho. Então é sempre bom dar entrada no benefício, pegar laudos e atestados médicos e poder ver o resultado da perícia. Todas essas mensagens chegam à nossa produção do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelo nosso WhatsApp, que está à sua disposição, ouvinte internauta. É o 085-99273-4353. Dúvida do Francisco Cassieldo em Guaraciaba do Norte. Primeiro, gostaria de agradecer pelo programa. Parabéns, obrigado, Francisco. Minha pergunta é: trabalhei algum tempo de carteira assinada no Rio de Janeiro, voltei para minha terra e vou trabalhar como agricultor. Qual a melhor forma para contribuir para uma futura aposentadoria? Qual é a orientação, professor Paulo Bacelar? Olha, Zano, se ele vai ser agricultor, ele vai poder somar o tempo de agricultura dele com o tempo que ele tem trabalhando de carteira assinada, pagando como autônomo, que é a chamada aposentadoria híbrida. Ele vai poder se aposentar com a soma dos 2 períodos. Se ele é agricultor, ele vai contribuir como agricultor, que a contribuição ela é presumida. Basta que ele comprove a atividade de agricultor. Então, se ele está pensando no futuro, ele deve ficar pegando provas da agricultura, da atividade da agricultura daqui para frente, para não ter problema no futuro.
Quero a sua atenção para essa pergunta que é mais longa, da Fátima em Nova Olinda, professor Paulo Bacelar. Meu pai está com 52 anos de idade, apresentou problema de coluna, tem o atestado em todas as provas como agricultor, deu entrada no INSS e o pedido do benefício foi negado, como se ele trabalhasse de carteira assinada, mas ele nunca teve registro como empregado. O que ele pode fazer, professor Paulo Bacelar? Qual é a resposta para a Fátima em Nova Olinda? Olha, ele pode recorrer dessa decisão, né, através do recurso na Junta de Recurso de Previdência Social, ou ele pode também ajuizar uma ação na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, através do advogado ou de um defensor público que vai analisar o caso dele e vai poder saber se ele tem direito a esse benefício ou não. Zezinho, em Pentecoste, tem a seguinte narrativa. Tenho uma doença física. Há 11 anos, minha mãe dividiu a pensão dela, do meu pai, por morte, comigo, pois eu estava sem trabalhar. Em 2015, comecei a trabalhar, mas continuo recebendo a minha parte na pensão. O que eu faço e o que pode acontecer se eu continuar recebendo esse benefício? E se eu não puder mais receber? A pensão volta para a minha mãe? Duas perguntas, professor Paulo Bacelar, em um assunto que eu considero extremamente importante e decente, a pergunta do Zezinho. Olha, Luzenor, a lei 12.818 de 2008, ela garantiu à pessoa que tem deficiência reduzir uma parte da pensão quando ela trabalha. Então, ela pode ir ao INSS, informar que está trabalhando, que vai reduzir a parte dela na pensão, mas ele não deixa de receber a pensão, ele vai somente reduzir um valor, um percentual. E ele aí pode continuar trabalhando e recebendo a pensão também, tranquilamente. Maria Luísa, em Ocara, sofri um acidente no ano passado, recebi 3 meses, fiz uma perícia no dia 24 de fevereiro e não saiu o resultado. Mesmo com essa demora, eu já posso me considerar em alta para voltar ao trabalho? Se ela tem condições de trabalhar e ela for empregada, é melhor que ela volte a trabalhar, porque se o INSS, na hora de conceder, já concede com a data de cessação anterior, ela corre o risco de ser demitida por justa causa por não ter ido trabalhar. Então, é melhor que ela volte a trabalhar se ela se encontra em condições e depois ela recebe o valor quando o benefício for concedido. Anote aí o WhatsApp do Alerta Geral, é o 085-99273-4353. A Alexandra, professor Paulo Bacelar, está em Umirim e quer mais explicações. Gostaria de saber, quem recebe o BPC do meu filho e tem um filho de 1 ano, eu recebia do meu Bolsa Família R$ 357. Agora o meu Bolsa Família diminuiu para R$ 171. E o gestor do CRAS falou que a qualquer momento pode ser cortado o meu Bolsa Família. Isso é correto, professor Paulo Bacelar? Ela recebe o BPC de um filho, recebia R$ 357 do auxílio do Bolsa Família e esse benefício, segundo o gestor do CRAS, vai ser cortado. Olha, Luziano, o Bolsa Família é para famílias que recebem até 2 salários mínimos. Então, esse benefício de BPC é de 1 salário mínimo, então ela poderia receber o valor. E os valores, eles variam de acordo com a renda familiar. Então, a redução foi por causa da renda familiar dele, que é de meio salário mínimo, se for só ela e a criança. E se for menor do que 1/4 do salário mínimo, aí ela pode ter direito ela pode ter cortado o benefício dela. Se for só eles dois, aí realmente o benefício poderá ser cortado, porque já passa de 1/4 do salário mínimo. Bem explicado, professor Paulo Bacelar. João Félix está em Icó. Eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado e tenho 36 anos de serviço e 60 anos de idade. Posso me aposentar? No caso dele, se ele já tem 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele já tem direito adquirido a se aposentar. Nesse caso, ele já tem 36, professor? Nesse caso, ele já tem 36, então já implementou as condições para aposentadoria. É o que a gente pode fazer ou falar, ô João Félix em Icó, que aqui você recebeu um café quente pelas palavras seguras do professor Paulo Bacelar. Teixeira, em Tauá, tem 51 anos de idade e contribui desde dezembro de 1987. Faz as contas, professor Paulo Bacelar. Devido às lacunas, anos sem contribuir, só contribuí 30 anos. Quando terei direito a dar entrada na minha aposentadoria?
Luciano, no caso dele com 30 anos e 51 anos de idade, ele tem 81 pontos, muito pouco para a aposentadoria hoje, que tem que ter 98 pontos para o homem em 2021. No caso, ele teria que ter os 35 anos no mínimo e ter 98 pontos, somando a idade e o tempo. Então, nesse caso, ele vai ter que se aposentar aos 65 anos, quando atingir a idade mínima para o homem, de acordo com a Emenda Constitucional 103 de 2019. O Alerta Geral tem uma linha direta para você, ouvinte internauta. Pode nos mandar a mensagem. Diga em que cidade você se encontra. É no 085 992734353. Maria, em Freixeirinha. Meu marido adoeceu, tem 54 anos de idade, é agricultor e desde setembro de 2020 está sem poder trabalhar. Fizemos um pedido de auxílio doença. Até agora, nada de resposta. Um auxílio doença demora tanto assim? De setembro de 2020 até hoje, professor Paulo Bacelar, o que pode ter acontecido? Luciano, infelizmente, a gestão do INSS em relação ao auxílio-doença está muito ruim. O benefício, a pessoa faz a perícia médica, mas não dá o resultado logo. O segurado deve entrar no contato com o telefone 135 e pedir o acerto pós-perícia para que esse benefício possa ser concedido. Erivaldo Moraes, em Fortaleza. Eu trabalho em uma empresa com carteira assinada e sou aposentado. Se a empresa me colocar para fora ou se eu fizer um acordo, eu vou receber o seguro-desemprego? Não, Luciano, ele é aposentado, não pode mais receber o seguro-desemprego. Interessante essa sua resposta, professor Paulo Bacelar. Quer dizer que quem recebe uma pensão, quem recebe aposentadoria e está no mercado de trabalho com carteira assinada, se for demitido, não pode receber o seguro-desemprego? Luciano, porque o seguro-desemprego, ele é como se fosse um benefício previdenciário, que é pago pela Caixa Econômica Federal, não é pago pelo INSS. Então você não pode acumular os benefícios previdenciários com o seguro-desemprego. Maria, em Fortaleza. Tenho 2 filhos de pais falecidos que completaram 21 anos e perderam a pensão. Eu saí há 5 anos do trabalho. Como faço para requerer algum tipo de benefício? Luciano, se ela quiser pedir a pensão por morte, ela ainda pode. Agora, ela precisa comprovar a união estável ou o casamento, se tiver casada ou em união estável com um dos 2 pais, né? Porque parece que são pais de filhos de pais diferentes. Se ela era casada ou vivia em união estável com um deles na data do óbito, ela ainda pode pedir a pensão por morte. Então, Maria, siga esse conselho do professor Paulo Bacelar e veja se você tem direito, desde que comprovada a união estável. José Roberto, em Tururu. Tenho 54 anos e trabalho há 18 anos no posto de saúde como vigia. Sou concursado. Com quantos anos eu vou me aposentar? Geralmente as pessoas, quando fazem perguntas, os homens, a maioria das perguntas, nesse caso, é feita por homens, professor Paulo Bacelar, que trabalham na área de segurança pública, sempre ficam aguardando uma resposta em relação à aposentadoria especial. E nesse caso aqui do José Roberto, em Tururu? Luciano, ele vai ter que, eu acho que ele não vai pegar a aposentadoria especial, porque ele teria que ter no mínimo 61 anos de idade e 25 anos de contribuição. Então ele não terá 25 anos de contribuição e vai ter, ele quando tiver a idade de 65, faltam 11 anos, ele vai ter, no caso aí, 29, né? Na verdade, 29 anos de contribuição. Ele terá 65 com 29. Se ele tiver 61 e 25 anos de contribuição como vigilante, o STF está julgando agora o tema 792 e dando direito ao servidor público também se aposentar com aposentadoria especial, mas ele terá que ter 25 anos de contribuição e 61 anos de idade. Se não fechar os 25, ele espera a idade mínima de 65 e pode se aposentar por idade. Vamos à região metropolitana do Cariri, em Juazeiro do Norte, a Vitória. Tenho 37 anos de idade, nunca tinha trabalhado de carteira assinada, consegui um emprego há 5 anos, onde passei apenas 1 ano. Faz 4 anos que estou de auxílio-doença, não consigo voltar a trabalhar, pois sinto muitas dores e desenvolvi outras doenças. Tenho direito à aposentadoria? Olha, a aposentadoria, ela precisa pedir primeiro o auxílio-doença, né? Se ela tiver problemas de saúde, problemas que impeçam a sua condição de trabalhar, ela pede primeiro o auxílio-doença, com os laudos médicos e o atestado médico que ela apresentar, o médico pode ver se ela está incapaz permanentemente de trabalhar, então ela vai ter direito à aposentadoria. Neste caso, ela já recebe o auxílio-doença, professor Paulo Bacelar? Se ela já recebe o auxílio-doença, ela vai ter as perícias periódicas do auxílio-doença. Nessas perícias que ela não
pode deixar de pedir a prorrogação até 15 dias antes da cessação de cada período. Ela pede as prorrogações e o médico, na hora de fazer as perícias médicas do auxílio-doença, pode verificar a condição dela, que ela não tem mais como retornar ao trabalho, e aí ele vai indicar para a aposentadoria por invalidez. Você pode nos mandar uma mensagem para o WhatsApp 085-99273-4353. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é o canal mais seguro que você tem para receber informações na área da Previdência Social. Dúvidas? Manda a sua pergunta no 085-99273-4353. É Dilna Francelino, em Fortaleza. Tenho 29 anos de contribuição ao INSS, tenho deficiência monocular. Quando poderei dar entrada na aposentadoria? Olha, Dilma, a aposentadoria, ela existe um tipo de aposentadoria que é da pessoa com deficiência, que no seu caso se enquadra. A visão monocular hoje ela foi considerada deficiência e você pode dar direito à aposentadoria. Se a mulher tiver, Luzenor, 20 anos de contribuição e essa deficiência dela for considerada grave, ela tem direito à aposentadoria independentemente da idade. Se essa deficiência for moderada, ela precisa de 24 anos. E se essa deficiência for leve, ela precisa de 28 anos de contribuição. No caso, ela já tem 29 anos de contribuição. Precisa ter pelo menos 15 anos com essa deficiência. Se essa deficiência for menos de um tempo de 15 anos, ela não terá direito a essa aposentadoria do deficiente. Ela precisa ter pelo menos 15 anos como deficiente e ter 28 anos como deficiência leve. Professor Paulo Bacelar, a Josi se encontra em Umirim e tem uma resposta que tem uma pergunta, uma dúvida, que a resposta, a explicação vai ser muito importante para muita gente. Ela diz o seguinte: um amigo sofreu um acidente no ano passado, deu entrada no auxílio acidente pelo INSS, isso já faz mais de 6 meses e até agora não obteve resposta. Passou esse tempo todo sem auxílio da empresa e do INSS, agora voltou ao trabalho, porém em outra empresa. Esse auxílio que ele deu entrada lá atrás, ele ainda pode receber alguma coisa ou perdeu o direito por ter assinado a carteira? Gostei da pergunta, professor Paulo Bacelar. Não, Luciano, o auxílio acidente ele é um benefício indenizatório para quem sofre um acidente e tem sequelas que impedem o seu trabalho naquela atividade que você estava trabalhando quando sofreu o acidente. E ele pode ser acumulado com salários, com empregos, com novos empregos, mas que tenha uma outra atividade, que é o caso dele. Quando o benefício for concedido, ele vai receber o benefício atrasado, né, aquele período atrasado, e vai ficar recebendo esse benefício até que o INSS entenda que ele não tem mais direito ou quando ele for se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Mas no caso do amigo da Josi que voltou ao mercado de trabalho, professor Paulo Bacelar, tem lá a carteira assinada, a relação trabalhista legalizada, contribuição para o INSS. O auxílio acidente, nesse caso, ele recebe correspondente a quantas parcelas? Não, Luciano, o auxílio acidente é um benefício permanente, igual uma aposentadoria por invalidez. A diferença é que aquele benefício ele só está incapacitando pelaquela atividade habitual quando ele sofreu o acidente. Ele não incapacita para todas as atividades. Por isso que ele pode ter o auxílio acidente para o resto da vida e poder trabalhar e acumular o seu salário novo, com o seu trabalho novo, com aquele benefício que ele vai ficar recebendo por mês. Vou insistir neste assunto, professor Paulo Bacelar. Quer dizer que se o amigo da Josi estiver trabalhando em outra função, não na anterior, quando ele sofreu o acidente de trabalho, nesse caso ele tem sim direito ao auxílio acidente. Continua recebendo auxílio acidente, independentemente desse novo trabalho, ele vai acumular o auxílio acidente com o seu novo trabalho. Agora é importante falar também, Luciano, que quando ele for se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, aquele auxílio acidente ele vai somar seu salário para aumentar a sua média de contribuições para aposentadoria e vai ter uma renda maior do que teria se não tivesse o auxílio. Vamos mais uma vez à região metropolitana do Cariri. Pergunta Irisvan em Crato. Meu esposo tem mais de 27 anos de carteira assinada, ficou desempregado em 2015. Sei que ele já tem carência para aposentadoria quando completar a idade, mas não é segurado. Caso haja algum imprevisto que precise de auxílio-doença ou pensão por morte, o que acontece? Essa é a primeira pergunta. Pois é, aquela questão que a gente falou, que a gente fala sempre, nunca deixe de contribuir. E agora, Luciano,
pelo novo entendimento do INSS, que aquele pagamento em atraso não vai contar para carência, para aposentadoria, então é melhor que nunca pare mesmo de contribuir. Não só pela perda da qualidade segurada e você não tem mais direito aos benefícios, como também não poder pagar aquele período em atraso para a sua aposentadoria, vai ter que pagar daqui para frente. Então, se ela tiver perdido a qualidade segurada, ela não vai ter direito nem ao auxílio-doença, nem à aposentadoria por invalidez, nem uma pensão por morte, nem os seus dependentes terão uma pensão por morte se ela vier a falecimento. A perda da qualidade segurada, nesse caso, já que ele pagou mais de 10 anos, pagou 27 anos de contribuição, é de 3 anos se ela receber o seguro-desemprego. Então, a partir da data da última remuneração, ela conta 3 anos, e aí é o tempo que ela manteve a qualidade segurada. Passou de 3 anos, ela deixa de ser segurada e deixa de ser protegida pela Previdência Social. Mas a Irisvan, professor Paulo Bacelar, continua e quer saber mais. E ela pergunta, gostaria de saber se o meu esposo contribuir com o código 1473, ele fica na condição de segurado para ter cobertura dos benefícios previdenciários? Sim, Luziano, é muito legal esse negócio do segurado falar sobre códigos, né? Em aula mesmo, eu ensino aos alunos entender os códigos de pagamento. O código 1473 é o facultativo de baixa renda, quer dizer, o facultativo que paga 11% do salário mínimo. É aquele plano simplificado que foi criado em 2008 para aquelas pessoas que querem se aposentar por idade, aos 65 anos o homem, 62 anos a mulher, e no valor de um salário mínimo. E ela pergunta se ela terá direito a continuidade daquelas contribuições que ele fez no passado. Terá sim, ele será somado àquelas contribuições que ele já pagou, 27 anos. Então ele vai continuar segurado da Previdência, vai ter direito a receber os benefícios, porque vai manter a qualidade segurada e vai se aposentar quando tiver a idade. Então, dona Irisvan, na cidade do Crato, explicação geral, com segurança, para a senhora seguir esses conselhos e convencer o seu marido a voltar a contribuir para a Previdência Social e ter garantia de todos esses benefícios do INSS. Pois não, Paulo? Luziano, tem outra informação importante também. Quando ele voltar a contribuir nesse código, ele já volta a ser segurado da Previdência, mas não terá carência ainda dos benefícios. Por exemplo, a carência para um auxílio-doença, que é de 12 contribuições mensais. Ele terá que pagar pelo menos metade da carência do benefício que ele deseja. Então, não são 12 contribuições mensais, o auxílio-doença, ele não precisa pagar as 12, porque ele já tem contribuições antigas. Então, ele paga pelo menos metade da carência, que são 6. Então, pagou 6 contribuições, aí ele já terá plenamente direito a todos os benefícios. 12 contribuições ao longo de um ano, não é isso, professor? Sim, mas aí ele precisa cumprir, já que ele tem contribuições antigas, basta que ele cumpra metade da carência, que são 6. Então, se ele pagar 6 contribuições, já tem qualidade segurada e já tem carência para todos os benefícios. Essas orientações dadas pelo professor Paulo Bacelar são fruto de uma pergunta da dona Irisvan na cidade do Crato, e ela mandou a mensagem pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Benedito em Fortaleza, eu queria que vocês me explicassem uma coisa. Quando a nova Previdência começou? Será que ele fala da nova Previdência ou da reforma previdenciária, professor Paulo Bacelar? Coisa. Aí ele continua. Deixa eu responder logo. Pois não, vamos lá. A nova Previdência começou a partir de 13 de novembro de 2019, quando foi publicada a Emenda Constitucional 103 de 2019. Aí ele diz, o Benedito, faltava 1 ano e 1 mês para minha esposa completar 60 anos de idade. Falaram que quem faltasse 1 ano para se aposentar iria pagar um pedágio de 50%, porque a minha esposa vai ter que esperar até dezembro de 2021, quando completar 61 anos de idade, para se aposentar. Será que ela já tinha 15 anos no INSS? Não, Luziano, essa regra de 50% não é para aposentadoria por idade, é para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se a mulher precisava de 30 anos, ela tinha 28 anos, faltando 2 anos para aposentadoria, ela teria que pagar um pedágio de 2 anos, de 50% do que faltava para atingir os 30 em 13 de novembro de 2019. Então, 2 anos, o pedágio seria de 50%, 1 ano teria que se aposentar com 31 anos de contribuição. No caso dela, existe a regra de transição da idade, que é por 60 anos. Em 2019... era 60 anos, em 2020 passou a ser 60 anos e meio, vai aumentar meio ano a cada ano até se completar os 62.
Em 2021, que são esse ano, a mulher precisa ter 61 anos de idade, porque foi 60 anos e meio em 2020, 61 em 2021, 61 anos e meio em 2022 e 62 em 2023, que quando vai ser 62 para todas as mulheres. Benedito, tudo esclarecido, e creio que a partir dessa explanação do professor Paulo Bacelar, você não terá mais dúvidas sobre os caminhos da aposentadoria para sua esposa. Luzanira está em Pacajus, gostaria de saber como posso contribuir para a minha aposentadoria. Ela pode ligar para 135 e fazer um cadastro, se ela não tiver, e se ela já tiver um cadastro, ela pode entrar no site da Previdência ou comprar aquele carnezinho laranja, que ainda existe, e preencher com o seu NIT, com o código da Previdência, aí que a gente fala sempre da importância de saber os códigos de pagamento, ver qual é o plano melhor para ela e começar a contribuir. Mas ela está por dentro também de algumas informações e regras da Previdência Social, porque ela diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: nunca assinei minha carteira de trabalho, mas sou cadastrada no CAD único, posso contribuir com 5%? Nesse caso, vou ter direito a um salário mínimo quando chegar à idade para me aposentar? Perfeito, Luzenor. A pessoa, vamos dar um exemplo aqui, ó, uma diarista. Ela quer pagar 5% do salário mínimo e cadastrar no CAD único. Ela não pode. A pessoa que quer pagar 5% do salário mínimo tem que ser dona de casa. As pessoas que vivem exclusivamente no ambiente doméstico sem fins lucrativos. Então, se ela é dona de casa e ela é cadastrada no CAD único, aí vem os requisitos necessários. Ser cadastrada no CAD único, ela e a família, não possuir nenhuma renda declarada no CAD único, a renda dela, Luciano, tem que ser 0. Se ela tiver uma renda lá de R$10, ela não terá direito a pagar esse código de 5%. E manter esse cadastro atualizado pelo menos por 2 anos. De 2 em 2 anos ela precisa atualizar o cadastro, porque senão não vão ser validadas essas contribuições. O que mais temos visto, Luzenor, são mulheres pagando, ou mulheres ou homens, pagando esse código de 5% do salário mínimo e não tendo essas preocupações de atualizar o cadastro, de manter a renda declarada zerada dela, pessoal, e também, não, às vezes, nem cadastro no CAD único tem. E aí, na hora que vai pagar 20 anos, 15 anos como dona de casa, no código 5%, quando vai se aposentar, o INSS diz, olha, essas contribuições não vão ser validadas, e ela teria que pagar a complementação de 5% para 11%. E nesse caso, o código é 19,29. O tempo está voando, esse bloco foi tão rapidinho, professor Paulo Bacelar, mas os assuntos foram bem abordados, com respostas importantes, de extrema relevância, para você, não apenas para quem mandou a pergunta, mas para todas as pessoas que se encontram ou não na condição de segurado do INSS, e nos encaminharam essas mensagens pedindo esses esclarecimentos aqui que você, ouvinte internauta, acaba de receber. Você também, em qualquer parte do Brasil, pode nos mandar uma mensagem. É no 085 99273 4353. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria continua respondendo a você que nos encaminhou ao longo da semana mensagens com dúvidas na área da Previdência Social. É o caso do Giliardi, em Juazeiro do Norte. Em 2019, mais precisamente em novembro, dei entrada em um benefício por incapacidade para o meu parceiro. Pediram para enviar documentos em 2020 e enviamos com 2 laudos médicos. Depois enviei outro laudo médico constando que a doença dele é por tempo indeterminado e até agora só consta que ele está em análise. Esse processo, queria pedir uma orientação e o que posso fazer? Dúvida do Giliardi em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Luziano, é muito complicado essas questões médicas, porque a pessoa tem urgência e o INSS não concede esses benefícios logo. Ele precisa ligar para o telefone 135 e pedir a marcação da perícia médica, e se não for presencial, só for aquele benefício que ele pode juntar documentos e esperar a decisão, pedir para que o INSS faça uma denúncia na ouvidoria. Pode fazer pelo telefone 135 também, e você pode fazer uma denúncia na ouvidoria que o gerente executivo do INSS irá receber e irá tomar as decisões. Se também ele poderá procurar a Defensoria Pública ou um advogado, entrar logo na justiça desse benefício, que não pode ficar demorando tanto.
Francisco em Beberibe, meu pai entrou no Serviço Público Federal em 2004 e em julho completa 56 anos de idade. Pelas regras atuais, quando ele deve se aposentar? Segundo, antes de entrar no Serviço Público Federal, o meu pai contribuiu por 17 anos com a Previdência Privada. Ele terá direito às 2 aposentadorias? Terceira pergunta, no caso dele, ele fala que abonar, eu coloquei averbar, o tempo de contribuição ajuda para se aposentar logo ou ir com melhor salário? Deu para entender tudo, professor Paulo Bacelar? Luzenor, esse caso seria muito irresponsável da minha parte falar que ele pode averbar o tempo e se aposentar, porque é um caso que precisa, aqueles casos que a gente fala aqui, que precisa ter um planejamento previdenciário. Analisar os 2 casos e verificar qual é o mais vantajoso, se você utiliza o tempo todo para se aposentar, para ter um valor maior, ou se você pode separar, dividir aqueles 2 períodos e ter 2 aposentadorias e qual seria o melhor, se ele também tiver implementado as 2 contribuições. Note que ele é servidor público desde 2004 e em 2004 não era garantida a paridade nem a última contribuição, que é a integralidade. Então ele não vai se aposentar pela integralidade no serviço público. Ele também não tem direito ainda para se aposentar, porque ele não vai ter os 30 anos de serviço público, ou 20 anos de serviço público, com 10 anos 20 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no último cargo. 20 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 25 anos no último cargo. Ele não vai ter isso, então ele não vai ter direito ainda a se aposentar pelo serviço público, mas ele pode, como ele disse, averbar o tempo anterior e poder se aposentar pelas regras atuais. Ele pode também pedir exoneração do serviço público e vir para o regime geral de previdência e vai ter uma aposentadoria talvez até melhor, porque vai ter reajustes, vai ter uma média de contribuições desde julho de 94. Então são muitas opções que ele tem, Luzenor, que aí teria que ter um planejamento previdenciário para esse segurado. Mas, de qualquer forma, eu entendo aqui que essa pergunta do Francisco em Beberibe o enquadra numa situação mais confortável, né? Porque ele já tem um bom tempo de contribuição, 56 anos de idade, ainda está longe dos 65 anos de idade. Claro, muita gente quer se antecipar na aposentadoria, mas nesse caso aqui é importante que continue essa contribuição. Naturalmente, ele é servidor público federal e se preparando para lá na frente garantir uma boa aposentadoria. Exatamente. É essa a ideia do planejamento previdenciário, que cada vez mais as pessoas devem ser incentivadas a buscar o planejamento previdenciário antes de se aposentar, porque são regras que mudam e que você pode planejar a sua aposentadoria no futuro, uma aposentadoria melhor. Eu mesmo, Luciano, tenho feito o meu planejamento previdenciário pessoal para saber se vale a pena eu continuar contribuindo com um valor alto, um valor menor, e aí poder me aposentar lá na frente também, que eu também um dia vou querer me aposentar. Cláudia Soliva, em Guaraciaba do Norte. Quanto tempo demora a perícia na Justiça Federal? E quando passa de 3 meses, não há nada a fazer? É diferente do INSS? Você já andou falando sobre esse assunto aqui, professor Paulo Bacelar, mas sempre vale a pena reprisar, repensar e rediscutir o assunto para melhor esclarecimento dos nossos ouvintes. Apesar da perícia médica na Justiça Federal depender da decisão do juiz, depender da marcação da vara, que não tem prazo, elas costumam ser mais rápidas e mais eficientes do que no próprio INSS. Então, eu tenho sempre falado que as perícias, quando estão demorando muito no INSS, que a gente vá para a Justiça, porque tem sido mais rápido, mesmo que o juiz não tenha prazo para decidir, Luzenor. O advogado tem prazo para juntar documentos, para fazer petições, mas o juiz não tem prazo para decidir, mas na Justiça, tecnicamente, 3 meses seria um tempo menor do que o INSS vem concedendo. Antônio José em Crato, sou agricultor, completo 60 anos de idade no dia 2 de julho. Quando chegar essa data, eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Se ele tiver 15 anos no mínimo de comprovação da atividade rural, com provas materiais, ele já pode dar entrada na aposentadoria, sim. Francisca Selma de Lima, ela não diz em que cidade se encontra, está na região metropolitana de Fortaleza, professor Paulo Bacelar, e pergunta, quero saber se já está sendo agendada a perícia, pois quero rever o meu cálculo. Ora, para revisão de cálculo, eu não sei qual é o agendamento que ela quer de perícia médica. Aí teria que ter
uma explicação melhor, Luzenor, porque perícia médica para revisão eu não conheço. Mas nesse caso, quando ela fala em perícia, será que ela não quer um agendamento para saber dos cálculos e como o INSS, quanto tempo tem de contribuição, já pensando na aposentadoria? Se for essa outra alternativa de agendamento, o INSS recebe os segurados para dar essas informações? Não, na verdade não. A revisão, ela não tem mais agendamento, né? Os benefícios hoje não são mais agendados. Você faz o requerimento, vamos dizer que fosse uma revisão, ela faz o requerimento de revisão, que pode fazer pelo site do meu INSS, meu.inss.gov.br, solicitar revisão, você vai poder juntar documentos nesse pedido de revisão, e essa revisão vai para uma nuvem, vai para o INSS digital, onde o servidor do INSS vai atender virtualmente e vai dar a resposta para ela também, que vai ser mandado para o e-mail dela a resposta do pedido que ela fez. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Anselmo José em Acopiara, também dúvidas sobre perícia. Estou no auxílio doença desde setembro de 2018. A última vence no dia 6 de dezembro. Dizem que a perícia está suspensa até 31 de dezembro. Como devo agir? É o 4º atestado que me dão com invalidez permanente. Devo ficar esperando normalmente a prorrogação? É a opção dela, ela poderia ajuizar. No caso, o Anselmo José. Do Anselmo. Anselmo, a pessoa tem a opção de entrar logo na justiça pedindo para converter aquele auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas se ele está recebendo o auxílio-doença, ele pode esperar o período da prorrogação, que vai vencer em 31 de dezembro. Então ele tem do dia 15 de dezembro ao dia 30 de dezembro para pedir prorrogação e jogar para frente. Só que as perícias estão sendo feitas, Luciano. As marcações de prorrogação e de perícia médica estão sendo feitas presenciais pelos médicos peritos federais do INSS. Então, Anselmo, siga aí esse conselho, essa recomendação e a orientação do professor Paulo Bacelar. Francisca está em Tianguá. Fiz a perícia do meu filho. Ele tem laudos, tem deficiência, autismo, e o perito do INSS indeferiu o pedido do benefício dele. O perito tinha direito de fazer isso? O que devo fazer? Olha, Zeno, o perito, ele é a pessoa responsável por determinar se a pessoa tem direito ou não àquele benefício. E cabe a pessoa recorrer dessa decisão administrativamente ou judicialmente através do advogado ou através da Defensoria Pública da União. Ailton da Silva em Capistrano, eu estou recebendo o BPC Loas. Gostaria de saber se eu posso contribuir para o INSS. Qual tipo de contribuição adequada para eu ter uma aposentadoria no futuro? Mas é interessante. Vamos dizer que a pessoa tenha 14 anos de contribuição, não tenha os 15 anos ainda, e chegou aos 65 anos de idade, mora sozinho, não tem renda declarada, não tem renda nenhuma, né? E é cadastrado no CAD único e está com o cadastro atualizado com 2 anos. Ele pode pedir o benefício assistencial idoso, vai ter direito ao LOAS idoso e vai poder contribuir esse 1 ano que falta daqui para frente como facultativo, Luciano. A legislação previdenciária só permite que a pessoa que tem o BPC possa contribuir com o segurado facultativo e ele pode contribuir no código 1473, que é o código de 11% do salário mínimo. Ponciano está em Campos Sales. Desde 2015 faço tomografias e perícias. A cada 3 meses fico fazendo exames e nada de sair a minha aposentadoria. Tenho 4 tipos de doença na coluna. Tenho como conseguir a minha aposentadoria? Fazer o pedido sempre é importante, fazer o pedido no INSS, do auxílio-doença. Se ele for concedido auxílio-doença, ele vai poder pedir prorrogação sempre até 15 dias antes da data da cessação do benefício. E se ele tiver interesse em transformar logo esse benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, se ele no INSS demorar de conceder esse benefício, ele pode ter uma ação judicial para dar entrada, para poder requerer logo a aposentadoria de uma vez. Maria do Rosário em Russas, professor Paulo Bacelar, diz que tem 59 anos de idade e 25 anos de contribuição e quer um conselho. Devo parar de trabalhar ou continuo trabalhando? Se caso a empresa me demitir, tenho que continuar contribuindo até completar a idade para eu me aposentar? Luciano, ela precisa ter 62 anos de idade para ter direito à aposentadoria. Hoje ela tem 93 pontos. 94, professor Paulo Bacelar, 59 anos de idade, 25 anos de contribuição. 94 pontos, mas ela teria que ter os 30 anos no mínimo
para poder se aposentar. Se ela tivesse 30 anos, ela podia se aposentar já, porque precisaria ter apenas 88 pontos em 2021. Mas não tem 30 anos, então ela vai se aposentar realmente aos 62. Você não deve deixar de contribuir, mas também não precisa contribuir até os 62. Você pode ficar contribuindo com uma contribuição por ano, porque você já tem o tempo necessário para a aposentadoria, e pode contribuir uma contribuição por ano para manter a qualidade segurado, e você vai poder se aposentar quando completar os 62 anos de idade. E eu acrescentaria o seguinte para a Maria do Rosário: se ela está saudável, está com disposição de trabalhar, continue trabalhando, dona Maria do Rosário, à espera da aposentadoria e também tendo essa contribuição mensal para o INSS, que garante à senhora todos os benefícios que a Previdência Social proporciona. José Pereira, em Fortaleza: meu pai é aposentado do INSS e tem um desconto no benefício. É o seguinte: ele tinha um cadastro anterior e conseguiu uma aposentadoria especial. Ele teria direito a essa aposentadoria especial de forma retroativa? Ele só veio se aposentar aos 60 anos de idade, mas teria direito de se aposentar aos 53. E esse desconto do benefício é obrigatório? Duas perguntas. Sim, se a pessoa está trabalhando e é aposentada, o desconto vai continuar sendo feito, porque o desconto é obrigatório para quem exerce atividade remunerada. Qualquer atividade remunerada é obrigatória a contribuição, independentemente dele ser aposentado ou não. Se ele tem direito à aposentadoria especial, antes de ter pedido, ele pode sim pedir uma ação até judicial dessa aposentadoria especial, e se for mais vantajosa, ele pode optar entre as duas aposentadorias e ter direito ao retroativo. Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta aqui no nosso bate-papo com o professor Paulo Bacelar, com respostas para você sobre a área previdenciária. Pode nos mandar a pergunta no 085-99273-4353. Francinete em Icó tem uma enteada com retardo intelectual e já está com mais de 2 anos que o pai dela colocou o pedido do benefício nas mãos de um advogado. Mas a resposta é uma só: está em análise e nada. O que eu faço? Em quanto tempo, Donzano? Ele não diz, né? Não diz o tempo, professor Paulo Bacelar. Disse 2 anos, professor. Já está aqui. Não, 2 anos? É 2 verdade. anos. Eu fiquei assim querendo Entender, acreditar. né? Pela Querendo demora, acreditar, né? Que é 2 anos, né? Está em análise. Olha, não tem como o benefício estar em análise em 2 anos. Eu acho muito difícil. Mas você deve verificar isso, pedir o número do processo, olhar pelo seu próprio meu INSS, se for um pedido administrativo ainda. Eu não entendo que seja possível estar em análise ainda, mas pode ser que esteja em recurso, pode ser que esteja ainda em análise do recurso administrativo, que pode realmente acontecer de ter 2 anos aí esperando, e aí você tem que conversar com o seu advogado se não seria melhor entrar com ação judicial desse benefício. Elisângela, em Juazeiro do Norte: quem tem 11 anos de trabalho e 57 anos de idade ainda precisa contribuir por quanto tempo para se aposentar? Se mulher, professor Paulo Bacelar. Elisângela, você tem que ter os 15 anos de contribuição, não tem como. Precisa ter os 15 anos, então hoje você tem 57, já poderia se aposentar com 62 anos, né? Daqui a 5 anos você já poderia se aposentar, mas vai ter que começar a contribuir urgentemente e fechar esses 15 anos e ter os 62 anos de idade. Ou seja, se ela está hoje trabalhando, tem 11 anos de carteira assinada, deve continuar com a carteira assinada, com a contribuição para garantir aos 62 anos de idade a aposentadoria. Júnior, em Brasília: tenho 51 anos de idade, 25 anos e 3 meses de insalubridade. Dei entrada no pedido da aposentadoria há 2 anos. Com 1 ano o INSS negou. Aí dei entrada com o advogado e também já está com 1 ano. O que o senhor me diz, doutor? Levei todos os PPPs. Qual é o conselho aqui para o Júnior, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, Leandro, estando na justiça já, aí tem que esperar as decisões, porque demora realmente. Pode ser que o juiz queira marcar uma perícia médica para analisar os PPPs, pode ser que ele queira marcar uma audiência de instrução. Então você tem que aguardar a decisão judicial, não tem o que o advogado fazer quando o processo está demorando muito. Existem demoras na via administrativa que o advogado pode entrar com mandado de segurança, entrar com o pedido judicial diretamente.
sem a resposta do INSS, quando demora muito, mas quando está na justiça tem que aguardar os trâmites, que aí um dia vai dar certo. Professor Paulo Bacelar, chegou uma montanha de perguntas, então se prepara para acelerar na resposta. Francisco em Barbalha, tenho 55 anos de idade e 31 anos de contribuição, tenho PPP de quase todas as empresas. Os PPPs das empresas somando dá um total de 22 anos, já posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, como aposentadoria especial, não, porque ele precisaria ter 61 anos de idade e 25 anos de contribuição. Com a conversão de tempo especial em comum, ele fecha 31 anos de idade de contribuição e também não tem direito à aposentadoria, porque ele teria que fechar 35 anos de contribuição com 98 pontos em 2021, que também não tem. Ele tem só 31 anos de idade, então, de contribuição. Então tem que esperar aí, no caso, fechar os 35 anos e a pontuação, ou então esperar a idade de 65 anos de idade. Maria Eugênia Severo em Barreira, pedi meu auxílio doença em 7 de dezembro. Demora sim, quando olho diz apenas que está em análise. Dezembro, professor Paulo Meu Deus, Bacelar. eu fico... 5 anos, 5 meses, melhor dizendo. Você me dá um desânimo tão grande, Luciano, quando você me pergunta essas coisas. Tem que entrar com ação judicial pedindo um mandado de segurança para o INSS analisar um benefício desse, porque não é possível que demore tanto assim para você pedir um auxílio-doença. Procura um advogado, a Defensoria Pública e entre com ação judicial. Da cidade de Granja, ouvinte da Liberdade FM, Cleonice Souza, diz que paga o INSS como autônoma e agora estou no interior, diz ela, e gostaria de saber se eu posso pagar o sindicato como agricultora. Explica bem direitinho, professor Paulo Bacelar. Olha, a contribuição do sindicato é uma opção do segurado para que ela tenha um atendimento do sindicato, mas nunca, jamais para a aposentadoria. A contribuição do sindicato não garante direito à aposentadoria. O sindicato é uma entidade privada, não tem a ver com a previdência social. Se você contribui como autônoma e é autônoma, você continua contribuindo como autônoma e não precisa fazer nenhum cadastro em sindicato para ter direito à aposentadoria, porque isso não vai dar direito à aposentadoria. Mais uma dúvida, Bruna, também em Tianguá, tenho 24 anos e tenho problemas de coluna. Quero saber se tenho direito ao auxílio doença. Sim, dependendo do laudo médico, do atestado médico, se ele está incapaz para exercer atividade remunerada, ela tem direito ao auxílio doença. Mais uma dúvida, Geraldo em Santa Quitéria. Minha esposa é professora do ensino fundamental, tem 23 anos na atividade do magistério e 52 anos de idade. Ela pode somar as 4 licença-prêmio para poder se aposentar na regra anterior? Pois o município de Santa Quitéria ainda não aprovou as novas regras da Previdência Social. Não, Luciano, licença-prêmio não conta tempo para aposentadoria, é só uma verba indenizatória pelo tempo que ela ficou trabalhando, né, pela quantidade de anos que ela trabalhou, mas não dá direito a aumento da tempo para aposentadoria. Francisco Damásio, em Fortaleza, tenho 51 anos de idade e 26 anos de contribuição, mas estou trabalhando, faz questão de dizer, só quero saber quantos anos faltam para eu me aposentar por pontos. Hoje ele está com 77 pontos, professor Paulo Bacelar, ainda tem uma longa carreira pela frente. É muito tempo que falta, teria que ter 98 pontos em 2021 e vai aumentando, 99 pontos em 2022 e vai embora. Ele tem aí que, no caso, completar os 65 anos de idade, se possivelmente aí, fazendo aí um cálculo aqui rápido, 65 anos de idade, sem dúvida. E para a Maria em Maracanaú, qual é a resposta nesse mesmo conteúdo de perguntas sobre tempo de contribuição e idade? Ela tem 16 anos de contribuição e 59 anos de idade. Maria, a senhora se aposentaria o ano que vem com 60 anos, mas a reforma da Previdência aumentou a idade mínima para a mulher, e nesse caso você vai cair na regra geral da mulher, que é 62 anos de idade e 15 de contribuição. Do interior do Ceará chega a pergunta da Helenice Lopes. Nunca trabalhei de carteira assinada, trabalhei muitos anos na agricultura, mas nunca paguei o sindicato nem o INSS, pago apenas a associação. Queria que o senhor me explicasse se teria algum problema no meu pedido de aposentadoria. Vou completar 55 anos em junho e entrarei com pedido de aposentadoria. Helenice, escuta bem direitinho o que o professor Paulo Bacelar vai falar agora. Olha, Lenice, a aposentadoria da atividade do trabalhador rural, a mulher 55 anos de idade, o homem 60, mas é com 15 anos de exercício da atividade rural. Se você tem provas da atividade rural dos últimos 15 anos
E mesmo sem contribuir com o sindicato, mesmo sem ter contribuído para o INSS, a contribuição do trabalhador rural ela é presumida, se você comprovar a atividade rural. O INSS, através do ofício circular número 46, exige pelo menos uma prova de 7 anos e meio atrás e uma prova de 15 anos atrás. Então, se você tem associações, se você tem compra de elementos, de insumos agrícolas, recebimento de semente, trabalhou na Ematerça, alguma coisa assim, fez algum serviço rural, tem provas de atividade rural desse período, você pode se aposentar, mesmo sem ter contribuído com o sindicato. Nara, em Piqué Carneiro, quebrei o tornozelo, coloquei placas e parafusos, fui ao INSS para receber um auxílio pelos meses que estou sem andar. A primeira perícia me negaram, botei o advogado e vou agora para a segunda perícia. Será que recebo? Possivelmente, se a perícia médica constatar que você está incapaz para o trabalho, você terá direito ao seu benefício. Valdeci em Groaíras nos mandou a pergunta pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Sou aposentado e sou trabalhador rural. No meu benefício apresentou um desconto enorme de R$320. Fui no banco e eles puxaram os dados que foi feito um empréstimo em outro banco em São Paulo no meu nome. Quais providências posso tomar? Luciano, ele pode entrar na justiça pedindo a indenização por esse empréstimo indevido que está sendo feito, mas ele pode também logo ligar para o telefone 135, fazer uma denúncia à ouvidoria do INSS para que o INSS possa tirar logo esses descontos indevidos na sua aposentadoria. Alex, em Ibiapina, sou vigilante e me aposentei por tempo de contribuição. Gostaria de saber se posso continuar trabalhando com carteira assinada como vigia. Luciano, se ele tem aposentadoria especial, ele não pode exercer atividade com agentes nocivos, prejudiciais à saúde que deram direito à aposentadoria dele. Se ele está armado ou sem ser armado, mas tem aposentadoria especial, código 46, ele não pode trabalhar como vigia. Se ele tem aposentadoria normal, com espécie 42, aí ele pode continuar trabalhando. Maria Conceição em Maracanaú, sou professora, trabalhei 8 anos, mas não foi descontada a Previdência. Tenho o direito de contar esse tempo? Como faço? Difícil, Luciano. Se não foi descontado, não importa nem que ela não tenha contribuído, mas se na carteira, no contra-cheque dela, nos olerites, não tiver desconto da Previdência, a empresa, esse contrato foi um contrato ilegal, indevido, e ela não terá direito à aposentadoria com esse tempo. Agora, professor Paulo Bacelar, se a dona Maria Conceição resgatar esses documentos e esse histórico dela no magistério, e lá no olerite, lá no contra-cheque constar que era descontado para a Previdência Social, embora o município, a prestadora de serviço, não o fizesse para os cofres da Previdência Social. Nesse caso, ela teria direito a incorporar esses 8 anos? Nesse caso, sim, porque houve o desconto e a prefeitura que não recolheu. E aquela prefeitura que não recolhe as contribuições previdenciárias descontadas dos seus funcionários, trata-se de um crime previdenciário e o prefeito pode até ser preso por causa disso. José Ananias em Croatá, eu recebo o BPC e estou com a DAP vencida. Queria saber se minha esposa poderia fazer uma DAP e se não teria problema em receber meu benefício. Não, Zé, ela não tem problema nenhum, ela pode fazer a DAP e terá direito ao benefício. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Muitas outras perguntas ficaram sem respostas, mas o importante é que nós ocupamos esse tempo aqui, ouvinte internauta, para esclarecer com toda a abrangência que a legislação e o conhecimento do professor Paulo Bacelar nos permitem e deixá-la bem informada e com segurança para você agir nos caminhos da aposentadoria ou para requerer os seus benefícios na Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. A você, ouvinte internauta, continue aqui sintonizado e mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigado, eu que agradeço, Luzenor, e até o próximo encontro.